Fala, concurseiro! Sigamos a canção, resolução de questões. E nós vamos trabalhar a Lei 8.080 através de questões para que você possa treinar, para que você possa gabaritar rumo à tua aprovação. Ok? Vamos que vamos fazendo resolução de questões. Foco na tela, Mais Saúde, nosso curso voltado para concurso, questões de concurso, e vamos seguir a questão de Lei 8.080. As questões de Lei 8.080. Vamos lá. Em relação à Lei 8.080 de 1990, analise as assertivas abaixo. Primeira anotação. Lei 8.080, quais são as palavras-chave? Lei 8.080, que é aquela que estava prevista no artigo 197 da Constituição Federal, que viria a regulamentar o SUS, que ficou garantido. Ela trata da organização e do funcionamento do SUS, dispondo das questões relacionadas à promoção, proteção e recuperação. Note que não é a palavra prevenção aqui. Cuidado. Então vamos julgar os itens. E aí essa banca foi mais cruel. Ela perguntou, descreve em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ou seja, só para assustar o candidato, que o Estado tem o dever de garantir a saúde à população, limitando a sua ação apenas na formulação de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos. Veja só, quando você vai atrás mesmo sem saber, professor, eu não sei se o artigo 2º diz isto, mas limitando a sua ação apenas na formulação, não é por meio, não há essa limitação. E ele ainda está querendo citar o artigo, então você lembra logo que isso está falso, ok? E aí vem no artigo 2º, no parágrafo 2º, garante o acesso privilegiado, mesmo que você não soubesse, e que você não precisa saber artigo por artigo, a gente não estuda assim, a gente estuda o conteúdo e a reflexão, mas acesso privilegiado às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação, nós não temos esse acesso privilegiado, ele tem que ser livre, na verdade, de privilégios, ele é universal e gratuito, então o item 2 também falso, ok? E lá, nem nós temos no 2º parágrafo essa questão. Sim, vai falar de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e neste parágrafo vem fazer olha só, este parágrafo no artigo 2º vem fazer uma ressalva, olha só, olha bem no fundo dos meus olhos, para você não esquecer que este parágrafo vem fazer o seguinte, que não exime, é um dever do Estado, mas que não exime da pessoa, da família, da comunidade. A lei veio agora regulamentar, porque lá na Constituição, senão o pessoal começava a entrar em processo e dizer, olha, não está garantida a minha saúde, o Estado não está garantindo a minha saúde, mas cadê a sua parte? E aí vem regulamentada esse detalhezinho que tem tudo a ver com o jurídico, tá certo? Com a perspectiva jurídica. Terceiro item, vamos seguir. De acordo com a Lei 8.080, os níveis da saúde da população, ali pelo artigo 4º, vem trazer justamente expresso a organização social e econômica do país. O que é que isso quer dizer? A organização dos aspectos sociais e econômicos vão refletir nos níveis de saúde da população. Quanto mais eu tiver a possibilidade de uma organização social, de uma econômica, de uma maior equidade, de uma maior distribuição de renda, de uma maior possibilidade de trabalho, eu vou ter, de educação, eu vou ter refletido esses níveis de saúde, ok? Então, sendo assim, só apenas o item 3 está correto, gabarito D de Deus. Deus. Segunda questão. Sobre as características do SUS, julgue os itens abaixo. É um sistema formado por instituições dos 3 níveis de governo, União, Estado e município. Beleza. Alguma dúvida? Não. O setor privado de atendimento à saúde está excluído do sistema.
o setor privado ele pode participar de forma complementar. A Constituição traz, e a própria Lei 8.080 traz. Então, item 2, falso. Um dos seus princípios é a universalidade de acesso, no item 3, ao serviço de saúde de todos os níveis de atenção, seja primário, secundário e terciário. Item 3, verdadeiro. Item 4. O princípio da universalidade de acesso deve privilegiar, não existe privilégio, as classes de renda mais baixa. Isso é pegadinha, não existe essa perspectiva. Acaba que quem tem um maior poder aquisitivo acaba pagando um plano de saúde, mas ele tem direito igual, acesso universal igualitário. O item 5. O princípio da universalidade de acesso deve ocorrer no nível de atenção básica à saúde, centralizando na redistribuição de renda, e não é o SUS em si que está preocupado com isso, e na aquisição de financiamento, nada de centralização. Tanto a diretriz do SUS quanto o princípio do SUS é descentralizar. Então, item falso. Até agora, como itens corretos, nós temos o 1, o 3 e vamos ao 6. A descentralização política administrativa com direção única exercida em cada esfera de governo, verdadeiro. Então, os itens 1, 3 e 6. Vamos procurar e gabaritar a questão. 1, 3 e 6, item B de bola. Vamos fazer o gol. Terceira questão. Baseado na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas a seguir, assinalando para V para as verdadeiras e F para as falsas. Olha só, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Didaticamente, pessoal, olha só, no fundo dos meus olhos, as questões estão aqui de forma didática. Eu quero que você acerte mesmo. Você tem N provas, PCI concurso, bancos de dados só de questões de prova, PCI concurso é gratuito, a própria banca que você está se preparando te dá lá a prova e o gabarito gratuitamente. Eu quero tornar fácil. Não é porque é fácil. É porque é fácil mesmo. Eu espero que você tenha me entendido. Porque aqui nós estamos numa sequência didática. Agora, se você não calçar as sandálias da humildade, achar que tá abalando, eu tô resolvendo tudo, tô acompanhando tudo na videoaula, mas você tá se testando sozinho, treinando sozinho, você no domingo de manhã tá acordando, pelo menos uma vez, duas no mês, e simulando, porque senão depois, não deu tempo eu fazer a prova. Não treinou, não respondeu a questão, não simulou até o teu corpo. Domingo de manhã, o que é que tu faz? Geralmente, tem gente que está trabalhando, eu sei, mas geralmente se descansa. E o teu corpo às vezes está habituado para isso. Então você precisa treinar. Então o que eu estou dizendo aqui é que as questões estão aqui didaticamente dispostas para você ir fazendo o quê? Desconstruindo o novelo. Certo? Puxando os fios para te dar a possibilidade de mergulhar no emaranhado de questões. E aí nós temos questões de nível básico, médio e avançado. Vamos seguir a questão. Pede para você falar sobre verdadeiro ou falso. Então, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Acabamos de ver. Tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Entre outros... Isso é o nosso artigo 3º. Vamos ver se não há algo esdrúxulo aqui, Lembra daquela nossa história? Vou narrar como futebol. Para nós estarmos vivos, nós precisamos nos alimentar. Fazer a alimentação no canto adequado, moradia, que tenha saneamento básico, tudo em conformidade com o meio ambiente. Para eu ter tudo isso de forma adequada, eu preciso de um trabalho que me dá direito à renda para eu ir atrás de educação, eu preciso fazer ainda atividade física, pegar o meu transporte, só depois é que vem o lazer. No meio de tudo isso eu endoido e vou para onde? Para o CAPES, o acesso aos bens e os serviços de saúde, essenciais de saúde. É assim que está lá, verdadeiríssimo o item.
O conjunto de ações no outro e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, lembra? A indireta, nós temos as AFs, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Te expliquei tudo isto na teoria. E ainda citas especificamente as fundações mantidas pelo poder público. Constitui o Sistema Único de Saúde. Verdadeiríssimo. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política da Seguridade Social não contributiva. A assistência social você tem direito mesmo sem não contribuir. Falamos disso quando estudamos as questões de Constituição Federal, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Verdadeiro tudo o que está escrito. Mas o item é falso para a questão, pois este trecho todinho, ele não se encontra na Lei 8.080, baseado na Lei 8.080. Esse trecho aqui é da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que aí já é lei, o quê, ó? Lei 8.742, 1993, Lei Orgânica da Assistência Social. Então a pegadinha aí, porque você olha e vê, não, tá tudo correto, tudo que eu estudei sobre assistência social tá aí. Mas ele está perguntando sobre a Lei 8.080, então o item está falso, tá bom? Está aí a pegadinha da questão. Sendo assim, já posso até ver que o terceiro é F. Onde é que tem o terceiro F? Aqui, esses outros itens estão eliminados. E aí nós temos os dois verdadeiros, então o gabarito é o item B. Mas vamos ver as questões. Porque na hora da prova, tu conseguiu matar, tem certeza, tu não vai ler mais isso aqui não. Mas aqui nós estamos dissecando a questão. A iniciativa privada não poderá participar do SUS. Falso. Ela participa em caráter complementar. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e os serviços de saúde executados isolados ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Verdadeiro, esse item foi uma questão da CESP-UNB que pegou muita gente, porque é o artigo 1º da Lei 8.080 e o pessoal acha que essa lei não se aplica ao privado. Se aplica sim. A vigilância sanitária, por exemplo, é SUS, e ela vai fazer a fiscalização da escola, do restaurante, ou seja, as ações e serviços que estão relacionados ao impacto na saúde. Então o item é verdadeiro, é aí o artigo 1º da Lei 8.080. Então gabaritamos a questão, vamos à quarta questão, olha só. E é nesse ritmo, porque se você está vendo toda a base, você está construindo a sua pirâmide de conhecimento, está preenchendo as lacunas do seu mosaico, por isso que a gente falou, dá um voto de confiança, vai colando as peças e muitas fichas vão cair posteriormente. Vamos seguir. Quarta questão. Com relação aos objetivos do SUS, estabelecidos na Lei 8.080, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e, em seguida, assinale a opção correta. Está falando sobre os objetivos. Volta para o teu quadro, que eu não vou repetir aqui, porque já é para você saber, de DPOC do SUS. Diretrizes, princípios, objetivos e campo de atuação. Lembra que o DO tem 3 diretrizes que você já sabe que é o PAD e o O, só quem tem dó de você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra? Então os 3 objetivos, vamos procurar na questão. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, que a gente acabou de ver no artigo 3º quais são eles, aquela historinha. Isto é verdadeiro. Formular políticas de saúde destinadas a promover
Os campos econômicos e sociais, a redução de risco de doenças e de outros agravos e estabelecer as condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nenhuma dúvida, isto é objetivo também. A gente falou, ó, os motes, formular a política, o restante é você julgar, porque isso é um objetivo. E a assistência à pessoa é o outro mote, mas é para você julgar o restante. Por intermédio de ações de tratamento de doenças, vacinação e consultas com preocupação com as atividades contributivas, nada a ver. A assistência pessoal vem com a integração de ações assistenciais e preventivas. Volta no artigo 5º, que vai trazer os 3 objetivos, que você vai ver exatamente ipsilitre, ou seja, o texto capte e seus incisos como um todo do artigo 5º, que traz o objetivo. Lembra? Artigo 5º, campo de atuação é o artigo 6º, os princípios é o artigo 7º e as diretrizes do SUS está no artigo 198 da Constituição Federal. Olha, tem o material PDF para revisar se você errar aí alguma questão. Vamos nós, 5ª questão. Só gabaritando aí, né? 5ª questão. Uma das preocupações dos cidadãos e dos profissionais de saúde de determinado município brasileiro refere-se ao fato de a continuidade da assistência aos usuários do SUS não ser adequada, em função de a capacidade de articulação entre os gestores da saúde ainda ser incipiente. Ponto. Além disso, além de que, olha a interpretação de texto, não se prioriza quem mais precisa do atendimento, considerado a maior vulnerabilidade social, dado que todos têm acesso ao serviço de saúde. Ponto. Com base na situação hipotética apresentada, cada vez mais esse tipo de questão, assinale a alternativa que indica, respectivamente, os princípios do SUS que buscam atender às realidades como as mencionadas no caso. Então ele quer saber quais são os problemas aqui que os princípios do SUS vão resolucionar ou qual é os princípios do SUS que estão sendo quebrados. Você, se tiver respondido antes, pode ter pensado assim. O item é, mas o item é falso. Porque quando ele fala bem aqui, ó, além disso, não se prioriza quem mais precisa de atendimento. Então, respectivamente, é o segundo problema da questão. Aí, ou você ficava com o item C, sempre aquela história, né? De, ai, professor, fiquei em dúvida, marquei o errado. Não vai marcar. Vamos para a interpretação. Então, beleza que aqui é equidade. Ele colocou a seguinte questão, ó. Por que que não é universalidade? Ele não está questionando em si o acesso. É o problema geral, é o acesso. Mas por que que isso está sendo dificultado? Se não, venha comigo. Olha só. Uma das preocupações dos cidadãos e dos profissionais de saúde de determinado município brasileiro refere-se ao fato de continuidade da assistência. Ou seja, eu preciso de ter acesso. Não ser adequada. Em função de... Aí ele fala dos problemas, ó. Em função, que ele pergunta respectivamente, em função de a capacidade de articulação entre os gestores ainda ser incipiente, quando é que os gestores se articulam? É por universalidade? Não é aqui na regionalização, não, que eles fazem, ó, consórcios, que eles se articulam nas comissões intergestoras regionais para construir uma rede capaz de atender, que tem que ter os serviços mínimos, os 5, conforme nós vamos revisar no decreto por questões, mas tem que ter uma região de saúde capaz de atender no nível primário, secundário e terciário, e eles fazem consórcios administrativos dos tipos intermunicipais. Isso não é o foco da regionalização,
Quando isso não está acontecendo a contento, o problema não está na regionalização, então o item correto aqui, de fato, é o item C de casa, tá bom? É o gabarito da nossa questão. E vamos seguir de sexta questão. Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados, olha como é a relação, os dois Cs, contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, cito o artigo 98, obedecendo ainda os seguintes princípios. Qual é o foco da questão? Te indagar sobre os princípios. E essa questão é básica, boa, na verdade, porque ela não traz aqueles princípios básicos, elas trazem aqueles que muitos candidatos não conhecem. Então vamos julgá-los. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isso hoje pode aparecer nas provas, aparece como intersetorialidade, ok? É chamado como esse princípio. Então está verdadeiríssimo. Está os princípios lá no artigo 7º. Acabamos de ver onde é que cada uma das coisas se localiza do DPOC do SUS. Diretrizes, princípios, objetivo e campo de atuação. 2. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município na prestação de serviço à assistência à população é um princípio do SUS? Sim. Quando é que eu conjugo recursos? É aquele exemplo que o professor vai lá e dá na própria regionalização, os municípios A, B, C, D, E, quantos forem, se organizam a fim de montar uma rede que tenha serviço de atenção primária, secundária e terciária para garantir todo o atendimento ali naquela própria região. Ou seja, naquele espaço geográfico, naquele território. Então eu conjugo, um fica com a UPA, um fica com a policlínica, e assim eu consigo, né, ter uma maior capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, primário, secundário e terciário. É um princípio do SUS? Sim, chamado de resolutividade também em algumas provas. O item 4. Organização dos serviços públicos de modo a concretizar a duplicidade de meios para fins idênticos. Falso. Deve se organizar de modo a evitar a duplicidade. Olha só no fundo dos meus olhos. Então, falso, item 4. Para que eu vou ter duas UPAs se uma serve para aquele município? Ou, se são municípios muito pequenos, de pequeno porte, eu não posso colocar uma UPA em um, que já que é 5 minutos de um para outro, e uma policlínica na outra, e ter ali todos os serviços dentro daquela região? Isso é me organizar a fim de evitar duplicidade. Isso é conjugação dos recursos. Então lembra, volta lá, e lembra da nossa historinha. Os princípios básicos, todo mundo sabe. Universalidade, integralidade, igualdade e equidade, que não está na lei direto, que diretamente são os princípios que começam com vogais, mas são os princípios doutrinários, e os princípios organizativos, vem lá da nossa definição. Regionalização e hierarquização, e o PAD, tu risca o A, e tem participação da comunidade e a descentralização. Se você não viu a aula, é melhor ver. O curso se complementa entre teoria e questão. Ok? Então, cuidado, o método, você pode estar direto nas questões. Mas você tem a teoria básica, é para isso que o curso tem teoria e questão. Ok? E muitas coisas eu estou aqui revisando. Eu não posso parar todo momento para estar revisando aquilo que é lá na teoria. Tá bom? Vamos seguir. Vamos seguir o plano. Sendo assim, os 3 itens são verdadeiros. Nós temos como gabarito apenas 1, 2 e 3. E vamos para a 7ª questão. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa incorreta. Só vou dar uma dica boa. No fundo dos meus olhos. Quando você achar uma questão incorreta, você deve copiar e colar e fazer o seu banco de incorretas. Porque esse, depois você pode até dividir pelo assunto, pelo edital que tu está se preparando, pela banca. Por quê, professor? Porque uma incorreta só tem uma errada.
O resto tudo é certo. Você está fazendo um resumo sobre aquele assunto. Você está tendo um resumo grátis ali do que a banca acredita como verdade e que outras provas ela vai só mudar. Entendeu? Então, banco 1 de questões incorretas. Depois eu te explico do banco 2. Volta para a tela. Entende-se por hierarquização a organização dos serviços de saúde por ordem de complexidade tecnológica. Isso não é o caminho que o paciente deve percorrer, não. É atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Onde é que eu tenho uma maior complexidade, né? Onde é que eu tenho uma maior complexidade? Cuidado com o termo. Isso a gente estudou. Complexidade, maior complexidade tecnológica eu tenho na atenção primária. Na atenção primária, professor? Sim, a gente trabalhou complexidade tecnológica versus densidade tecnológica. Complexidade tecnológica envolve subjetividade, a corresponsabilização, a tecnologia leve. A densidade tecnológica é a dureza, são os aparelhos. Onde é que eu tenho maior número de aparelhos? Lá na atenção terciária, tá certo? Então, onde é que eu tenho uma maior densidade tecnológica? Na terciária. Onde é que eu tenho uma maior complexidade tecnológica? Na primária. Ok? Onde é que eu tenho uma maior densidade? Aparelhos, ventiladores mecânicos, raio-x, ressonâncias, lá ao próprio UTI, lá na terciária. Mas o item está certo, ó. Entende-se por hierarquização a organização dos serviços de saúde por ordem de complexidade tecnológica. Isto é, prestando serviço desde o domicílio, ó, com a complexidade mais baixa, como ele nem encontraria o conceito, passando pelo centro de saúde até o hospital de referência. Verdadeiríssimo item A, mas ele pede o incorreto. Vamos lá. O SUS, conforme definido pela Constituição Federal, dá ênfase à participação no setor privado, colocando inclusive como prioritário. Pronto, gabaritou a questão, item B. Mas a gente não está aqui só para dar o gabarito, porque ele tem no final. Eu quero revisar isso aqui, ó, com você, ó. Entende-se por resolutividade de um serviço de saúde a exigência que, uma vez procurado, esteja capacitado para enfrentar o problema e resolvê-lo até o nível de sua complexidade. Isso é o princípio da resolutividade. A capacidade de resolução que nós vimos há pouco como princípio. E o que é isso? Eu não posso pensar que lá na atenção primária eu vou ter uma estrutura para entubar um paciente. Então, a resolutividade é isso, o item C correto. O item D, a descentralização significa a redistribuição do poder decisório. Sim, porque antes tudo era centralizado no INAMPS, permitindo, ó, a descentralização, por meio da regionalização, a conjugação de recursos financeiros, humanos. Olha lá numa policlínica, eu coloco um mastologista, um mamógrafo. Já pensou? E eles atendem 7 municípios, 5, 6, conforme a regionalização de cada estado. Então eu estou permitindo que haja a conjugação dos recursos. E a competência entre os níveis de governo, federal, estadual e municipal, verdadeiríssimo, gabarito de fato, B de bola, dissecada a questão. Vamos para a 8ª questão? De acordo com a Lei 8.080, assinale a incorreta. Vamos lá. Esta lei regula em todo o território nacional, nós já vimos que isso, ó, certíssimo, executados isolados ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais de direito público ou privado. Agora é a toque de caixa, já alguns assuntos. Os determinantes da saúde. Nossa historinha todinha está aqui, ó, e os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Verdadeiríssimo. O item C, as ações e os serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e em nível de complexidade crescente. Verdadeiríssimo, nada contra. Item D, a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, consiste em um dos objetivos do SUS. Igualdade é princípio, a gente acabou de ver tanto os princípios quanto os objetivos, então você não poderia marcar o item D aí
né, dizer que este D está correto e ele está pedindo justamente a incorreta. Então, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde, olha bem, poderá se organizar, vamos terminando por aqui este bloco, para organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas, práticas voltadas para a cobertura das ações de saúde. Olha no fundo dos meus olhos porque que o item E está correto. Porque a Lei 8.080 diz sim que os municípios podem, eles se organizam em distritos sanitários. Lembra que o Subsistema Nacional de Atenção à Saúde Indígena tem uma diferença. Distritos sanitários indígenas. E aí eu posso ter aldeias, né, tribos de mais de um município. Nessa situação da saúde indígena. Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que é o nome. Quando eu falo da divisão de um município, eu tenho ali um conjunto de bairros de um mesmo município, de conjuntos habitacionais de um mesmo município, que formam um distrito sanitário. Então, o distrito sanitário é apenas de um município. Quando eu falo de distritos sanitários especiais indígenas, eu posso ter ali representantes de mais de um município. Tá bom? Até mais!